Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deixa eu acertar isso aqui que eu já acerto de uma vez só. Foi o que eu combinei. Uma vez acertado, não mexo mais. Gente, que bom estar com vocês essa manhã aqui. É um privilégio. Eu trago um grande abraço. Além de, para mim, para minha família, ser um privilégio servir os irmãos nessa manhã, eu trago um grande abraço do próprio pastor Juan e do pastor Paulo Vale, lá de Volta Redonda, nossa igreja-mãe. Comentei com o pastor Paulo essa semana que estaria com vocês, ele mandou um grande abraço a todos, uma igreja muito querida, muito amada, então, certamente, Deus tem estado com os irmãos, amém? Foi muito bom, tem sido muito bom adorar ao Senhor nessa manhã com os irmãos, ouvir as vozes aqui na pequena capelinha, e a oração é que Deus, levando para um lugar maior, que o volume das vozes seja proporcional num local maior também, amém? É algo que, de fato, cativa o nosso coração. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 15. Mateus capítulo 6, verso 5. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por, nessa manhã, nos encontrarmos aqui diante dela. Obrigado porque nós nos encontramos diante dela, mas não estamos sós. Nós contamos com o Teu Espírito Santo para nos iluminar. E nós juntos, como igreja, nessa manhã, clamamos: Espírito Santo de Deus, nos ilumina. Revela a nós a beleza que há na Tua palavra. Que os nossos corações, nessa manhã, Senhor, sejam impactados pela beleza do Senhor, pela glória do Senhor. Que a Tua palavra nos instrua, nos fortaleça, nos corrija, nos repreenda, que a Tua palavra seja vida ao coração da Tua igreja nessa manhã. Oramos juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema dessa manhã é a oração como dádiva comunitária. Como dádiva comunitária de Deus aos seus filhos. E por que dádiva comunitária? Nós vivemos tempos de um individualismo crescente. Os irmãos vão concordar que cada vez mais nós temos a tendência na sociedade de viver vidas compartimentalizadas, separadas, segregadas, apesar de tanta conexão. Tão conectados, mas tão isolados de uma certa forma. Então, a oração ela é uma dádiva, não só uma dádiva individual,
no secreto, como nós vamos ver, mas a oração também é uma dádiva comunitária, porque o Pai é nosso. Amém? O Pai, Ele é nosso. A oração, como nós vamos ver, instruído por Jesus, ela começa com o próprio Deus. Ela começa com o seu nome, começa com o seu reino, com sua vontade. A oração, ela não cabe apenas no eu. A oração, ela transborda para o nós. E quando a oração transborda para o nós, e pela graça dele, nós encontramos provisão, perdão e livramento da parte do Senhor. Amém? A oração, então, é sobre a relação do nós com esse Pai nosso que está nos céus. Então, eu queria, a nível de contexto, rapidamente, sobre o livro de Mateus, a gente poderia organizar, na verdade, o comentarista Fritz Heinecker, no comentário Esperança, ele organiza o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, em 2 grandes blocos. Um primeiro bloco sobre a narrativa, um grupo de narrativas sobre a vida de Jesus, e um outro bloco sobre os 5 discursos completos que Jesus faz para os seus discípulos. Alguns comentaristas vão dizer que esse conjunto de discursos, esses 5 discursos, eles foram organizados antes mesmo do Evangelho de Mateus. Alguns comentaristas vão dizer que, dado a unidade bem ordenada desses discursos, eles foram incorporados ao Evangelho de Mateus. E eu queria rapidamente passar o tema desses discursos. A gente vai estar falando do primeiro deles apenas, que é o Sermão do Monte, mas o primeiro discurso fala de Jesus como legislador dessa comunidade. Jesus apresentando, e o Sermão do Monte também vai tocar nos assuntos relacionados aos 10 mandamentos, o Sermão do Monte como uma aplicação da lei de Deus sobre a lente de Jesus Cristo na nova aliança. Amém? O segundo discurso vai falar de Jesus como construtor dessa comunidade. O terceiro, como promotor, quando ele fala das parábolas, ali no capítulo 13. O quarto discurso, no capítulo 18, fala de Jesus como aquele que está organizando essa comunidade. E o quinto discurso aponta para o retorno de Jesus Cristo, quando ele vai aperfeiçoar essa comunidade. Esses 5 discursos, então, eles têm... Nenhum discurso repete o outro. Que perfeição há na palavra de Deus. E parece que há uma progressão, porque no primeiro discurso a gente vê Jesus como legislador, depois como construtor, depois como promotor, como organizador e, por fim, como aperfeiçoador. Esses discursos começam com o início do seu ministério e apontam para uma esperança da sua vinda. Esperança essa, amados irmãos, que deve aquecer o nosso coração, porque nós não fomos feitos para somente aquilo que o mundo pode nos ofertar. Amém? Em Cristo Jesus nós temos esperança da eternidade. E como nós precisamos que essa esperança invada a nossa oração, como a nossa oração precisa ser reajustada, talvez o foco de simplesmente coisas transitórias. Percebe, irmãos, não há pecado algum em orar por questões transitórias. Na própria oração do Pai Nosso a gente vai ver esse ensino. Contudo, a nossa oração, ela precisa estar mergulhada na grandeza eterna de quem Deus é, do seu nome, do seu reino, da sua vontade. E em meio a esse ambiente, tudo aquilo que nós precisamos para viver nos é concedido. Oração é sobre esperança, é sobre gratidão. Devemos orar com corações agradecidos. Então é nesse contexto que a gente vai olhar agora um pouco para o texto que a gente leu. Esse texto está no meio do primeiro discurso, onde Jesus começa com as bem-aventuranças, Jesus está ensinando a respeito da lei no seu reino, e ele traz ali clareza, revelação. Se os irmãos forem acompanhar ao longo do capítulo 5, Jesus traz uma série de ensinos. Ensino a respeito de juramentos, ensino a respeito de vingança, amor aos seus inimigos. E, mais particularmente, no capítulo 6, Jesus trabalha uma tríade: misericórdia, oração e jejum. E não é por acaso. Essa tríade, misericórdia, oração e jejum, eram 3 ações
que eram muito praticadas pelos judeus na época. Na verdade, eram praticadas pelos judeus na época como uma forma de medir a performance, apresentar a performance deles diante de Deus. Por isso que Jesus começa o capítulo 6 falando a respeito da esmola. De que você não precisa ir à frente da sinagoga, você não precisa gargantear, fazer discurso. Ou seja, para os judeus, aquelas práticas, sobretudo, eram práticas de performance. Dar esmolas, obras de misericórdia, oração e jejum. Ou seja, a forma como você demonstrava fazer aquelas coisas para os judeus era como se indicasse a qualidade da relação deles com Deus. Dar esmolas, orar e jejuar. Qualquer semelhança com algumas situações que nós vemos às vezes na igreja nos dias de hoje não é mera coincidência. É o coração do ser humano novamente tentando se aproximar de Deus com base na sua própria performance. Mas sabemos que esse livre acesso por Jesus Cristo nos é dado somente por graça e misericórdia, amém? Pela performance dele, não a nossa. A nossa é resposta daquilo que ele, de maneira perfeita, fez, nos dando um novo e vivo caminho ao Pai. Então, agora eu queria... Esse é o contexto. Jesus, então, está ensinando a respeito de esmolas, oração e jejum, e a gente está no meio dessa tríade falando sobre oração. E o que é que Jesus fala sobre oração? Eu organizei o texto em 2 ou 3 blocos, e eu queria te convidar comigo, a gente ir acompanhando e percorrendo ele assim. Tudo bem? Amém, irmãos? Amém. O primeiro bloco que eu queria destacar, ele vai do verso 5 ao verso 8. Jesus começa: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças. Aqui é importante ressaltar nesse verso 5 que o pano de fundo, para ficar mais claro para os irmãos, é que, na época, os exercícios de oração dos judeus chegaram a um ponto onde eles tinham que recitar a oração das 18 preces 3 vezes por dia. E essa prece era uma prece que tinha alguma coisa em torno de 1000 palavras, 970 mil palavras. Ou seja, cada vez que ele ia orar em público, eram 1000 palavras. Essa era a cobrança que eles tinham sobre eles e, naturalmente, sobre aqueles que estavam diante da sinagoga, para demonstrar a sua performance. Por isso, Jesus aponta como hipócritas. Não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, porque eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, o exercício da oração, assim como o exercício da misericórdia e como o exercício do jejum, diante dos homens, já tem em si sua própria recompensa. Mas o ensino de Jesus, ele apresenta um contraponto em relação a isso. Ao invés de ir para a sinagoga e se preocupar tão somente de maneira religiosa, em 3 vezes ao dia, 9 da manhã, 3 da tarde e à noite, recitar mais de 1000 palavras como um resumo da sua oração, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao Pai que está em secreto. Jesus apresenta um contraponto aqui. E por que esse contraponto é importante? Porque esse quarto que Jesus está apontando, na casa do agricultor palestino, era o único cômodo que podia ser trancado. Por quê? Era o quarto dos alimentos, era o quarto dos suprimentos, que estava escondido de ladrões, escondido de animais. Era um quarto que não tinha janelas. Entra no seu quarto, é mais ou menos entrar num cubículo, se trancar. E o que isso demonstra para nós? Isso demonstra a importância, amados irmãos, de considerarmos oração, em primeiro lugar, como uma relação íntima com o Pai. Uma relação íntima com o Pai. Não uma relação que precisa estar aparecendo em janelas. Uma oração que precisa estar em palcos. Uma relação que é íntima de um filho para um pai. E ele continua: o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Ele é a nossa porção.
Amém? O Senhor é a sua porção, meu irmão. Minha irmã, o Senhor é a sua porção, porque nada, nem ninguém, poderá lhe tirar das mãos dele. Nenhuma circunstância, nenhuma perseguição nessa terra, nada pode nos arrancar das mãos do nosso Pai. Ele é. E a recompensa da oração, gente, é essa relação com Deus, de conhecer a sua vontade, de experimentar a sua vontade, de ter o seu coração quebrantado e trabalhado pelo Espírito Santo. Como nós precisamos orar. Como nós precisamos trocar o nosso tempo de tela por um tempo de oração de qualidade. Como nós precisamos nos trancar e desligar todos os nossos aparelhos e simplesmente investir tempo com o Pai. O Pai vai te recompensar. O Pai vai te recompensar. É essa promessa que existe na vida de oração. E ele continua, versos 7 e 8. Mas não orar de modo irrefletido, jogando várias palavras ao vento, porque não é a respeito da nossa performance. Percebe, amados irmãos? A oração que Jesus nos ensina e está nos destacando no texto dessa manhã não é a respeito da oração que nós fazemos com base em nossa própria performance, uma oração irreverente, uma oração verborrágica, supersticiosa, daquela que repete palavras, jargões, como se pudesse manipular ou impressionar o Deus do universo. Que arrogância muitas vezes nós temos de achar que nossas histórias, nossas palavras podem impressionar aquele que é o Senhor do universo. Então, depois desse contraponto, Jesus termina o verso 8 dizendo: o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de você pedir. O que isso faz com a nossa relação de oração, gente? Ou seja, Jesus está nos dizendo para nos trancar, de modo figurativo, ninguém precisa buscar ou construir uma despensa como era da época, mas você se fechar no seu quarto para ter um tempo com Deus, na sua intimidade com o Senhor. Você fechar os seus olhos e você abrir o seu coração, sabendo que qualquer coisa que você pedir a Ele, Ele já sabe. E mais do que isso, porque o Pai de vocês sabe o que vocês vão pedir. É isso que está escrito aqui? Porque o Pai de vocês sabe o que vocês... Nós, muitas vezes, não sabemos o que precisamos. Por isso que muitas das nossas orações, elas parecem que não têm resposta. Porque Deus, em sua infinita graça, diz um não enorme para a gente. O Senhor nos protege de nós mesmos, gente. O Senhor nos protege de nós mesmos porque Ele sabe o que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã, a próxima vez que você fechar os seus olhos e no seu tempo de intimidade com o Senhor for orar a Ele, lembre-se que Ele te conhece melhor do que você mesmo, Ele sonda o seu coração. E ainda assim Ele diz, ora. Talvez se nós fôssemos Deus, tem um filme antigo em que o Jim Carrey faz esse papel. Talvez se fôssemos Deus, para nós bastaria saber e conhecer. Mas esse Pai que está nos céus, Ele deseja se relacionar comigo e com você, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, Jesus nos ensina a orar. E como Jesus nos ensina a orar? Versos 9 e 10. Portanto, orem assim. Pai. Ele é o nosso Pai. Lembra da oração que eu comentei com vocês a respeito das mais ou menos 1000 palavras, 970, 980 palavras? Yahvé aparecia 27 vezes. Deus aparecia 13 vezes. E Pai
aparecia somente 2 vezes. É como se Jesus tivesse colocando aquela oração de ponta cabeça e falando, olha, de aqui para frente, vocês podem chamar Deus de Pai. E, amados irmãos, nós não podemos tomar isso por barato. Houve um preço que foi pago, e um preço altíssimo, para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Chamar Deus de Pai não é somente uma questão de terminologia, não é somente uma questão de relacionamento, linguagem. Chamar Deus de Pai é a expressão de um poder que foi concedido para aqueles que creem em Jesus Cristo. Se nessa manhã você pode chamar Deus de Pai, é porque a obra de Jesus Cristo, pela graça, alcançou o seu coração. E você recebeu o poder para chamá-lo de Pai. Amém? Não podemos tomar isso por barato. Jesus começa, Pai. Mas esse Pai é nosso. E para que o nosso exista, é preciso existir outros filhos. Para você chamar alguém de Pai, você precisa de ter irmãos. Senão não podemos orar juntos, Pai. Fomos feitos irmãos. O mesmo poder que nos tornou filhos, nos tornou irmãos. O Pai é nosso, irmãos. Sem ninguém ter perguntado a sua história de vida, sem ninguém ter perguntado o seu time do coração, sem ninguém ter perguntado de onde você veio, sem ninguém ter perguntado quanto de dinheiro você tem no banco. Somos feitos irmãos. E isso tem deixado os poderes desse mundo louco ao longo da história. Os impérios que se levantaram e caíram, nenhum deles conseguiu entender que poder é esse que faz com que escravos e livres, gregos, judeus, sentem à mesma mesa como irmãos. Como nós precisamos orar juntos e pedir ao Senhor que o Senhor restaure isso no nosso tempo. Porque ideologias têm sacado a relação de irmãos de dentro da igreja. As últimas eleições demonstraram isso. Como nós precisamos. Como nós precisamos. E especialmente nós reformados. Por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos a nossa excelente, boa e saudável teologia como uma forma de segregar aqueles que teologicamente ainda não alcançaram a revelação e o nível de teologia que nós alcançamos. Quando, na verdade, Deus os fez irmãos em Jesus Cristo. E ser igreja não é a respeito de pensar certo. Amém? Ser igreja não é a respeito de pensar igual. Ser igreja é a despeito das diferenças. Ser irmãos em Cristo. Eu gosto do Bonhoeffer no livro Vida em Comunhão, quando ele comenta que todos nós precisamos ir a Cristo, e em Cristo nós nos encontramos. Porque se eu buscar encontrar afinidade com Jonatas, afinidade com você, nós nos transformamos num clube. Que diferença tem a igreja na sociedade se é a respeito de afinidades? Nós temos inúmeras sociedades, inúmeros grupos e organizações na sociedade que são baseadas em afinidade. Mas só tem uma organização que é baseada em algo que não muda. A igreja. Que é baseado na palavra de Deus, é baseado no verbo vivo. Nós cremos que Ele nos salvou, como nós cantamos, nós cremos que Ele nos justificou. E porque nós cremos nisso, nós precisamos nos sentir à vontade, irmãos, de dizer, olha, meu irmão, não importa muito o time que você torce. Eu não vou nem torcer junto contigo, mas você é meu irmão. Não importa muito em quem você vota. Não importa muito. De repente nós pegamos outras ideologias, outros aspectos, e perceba, esses aspectos, em termos de sociedade, são importantes.
Mas eu estou separando o que é fundamental do que é importante. Nós não podemos trocar isso. De outra forma, nós não podemos mais. Nós estamos deixando de chamar o Pai de nosso, amados, por conta de outras ideologias. Que o Senhor nos livre disso. Amém? Que o Senhor guarde o nosso coração. Nós possamos orar juntos. Essa é uma dádiva comunitária. Orar, Pai nosso que estás no céu. E Ele está no céu, Ele é santo. Esse Pai, Ele é santo. Nós não podemos simplesmente transformá-lo em um paizão. Não podemos perder a reverência. Ou seja, eu conheço pessoas que, para legitimar, para parecer íntimos de Deus, tratam o Pai como um paizão. Você conhece alguém assim? Não sei se vocês já conheceram. Eu conheço algumas pessoas assim. Que no ambiente onde está, para se parecer mais próximos de Deus, ele trata Pai como paizão. Ele trata Deus como se fosse um pai qualquer. Esse Pai está nos céus. E por que isso é importante? Porque isso, para mim, é a mesma coisa dos judeus na época, que faziam performance na sua oração para dizer que estavam mais próximos de Deus. Hoje a diferença é que ao invés de recitar 1000 palavras, você usa jargões em relação ao Pai. Não, esse Pai está nos céus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é inacessível a nós. Só existe um único acesso ao Pai, Jesus Cristo. Um único acesso. Nós só podemos orar Pai Nosso porque nós cremos em Jesus Cristo. Porque conforme nós lemos em João agora há pouco, nós recebemos da parte de Deus poder de sermos chamados filhos. Por isso nós oramos Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aqui eu queria abordar as petições em 2 blocos. Um primeiro bloco com as 3 primeiras petições e um outro bloco com as petições seguintes. O primeiro bloco trata daquilo que Deus quer. A oração começa com Deus. Começa reconhecendo a paternidade, começa reconhecendo a filiação, reconhecendo a comunidade, reconhecendo que Ele é santo, reconhecendo com gratidão a Jesus Cristo que por causa de Jesus nós podemos entrar na sua presença. E a oração começa com aquilo que Deus quer, ou seja, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Cada discípulo, cada um de nós, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como cristãos, nós carregamos a fama do Senhor conosco. Nossas vidas não são mais nossas. E essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que quando nos tornamos cristãos, quando participamos de uma comunidade de fé, nossas vidas não são mais somente nossas. Isso nos cura desse individualismo doente dessa geração. Por quê? Porque nós carregamos o nome dele. Oramos assim, santificado seja o teu nome, era como se disséssemos, Pai, faz valer o teu nome em nós. Como cristãos, faz valer o teu nome na minha vida, no meu trabalho. Faz valer o teu nome em mim quando eu sou pai. Faz valer o teu nome em mim como marido. Carregar o nome de Deus manifesta um poder em nós que pode transformar todas as nossas relações. Casamentos podem ser restaurados. Relações de pais e filhos podem ser curadas. Porque nós não carregamos mais somente a história da nossa família, nós carregamos o nome do Pai Nosso que estás no céu. Amém? Venha o teu reino, que o teu reino seja expresso. Aqui a gente tem a expressão que os irmãos, acho que certamente conhecem, do já e o ainda não. Esse reino, ele na eternidade já existe.
mas ainda não está plenamente manifesto aqui. Mas ele vem através de nós. Ou seja, o teu reino de justiça, o teu reino de paz, o teu reino de amor, o teu reino de alegria no Espírito Santo, o teu reino eterno, antecipa ele através de mim, para que nós possamos, proclamando o reino, anunciar a salvação aos eleitos, para que esse reino ele seja luz para o mundo, para que ele seja luz para o mundo. Nós somos chamados a orar, que a cada dia, que a cada decisão da nossa vida, que cada relação que tenhamos seja também impactada pelo reino de Deus, porque nós somos cidadãos celestiais. Nós não estamos confinados ao aqui e ao agora. Nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, por que não? Todos eles impactados pelo reino de Deus. E não tenha receio, meu irmão, minha irmã. Se por acaso um dia em oração você levar a Deus seus sonhos, levar a Deus coisas que para você são muito importantes, leve sim, mas leve colocando sobre a mesa e confiando no Pai a quem você ora. Por quê? Porque muitas vezes nós levamos as coisas que são importantes para nós em oração tão resignados, que não passa pela nossa cabeça Deus nos retirar aquilo. E talvez debaixo dessa resignação tenha uma pitadinha de idolatria. Como nós precisamos pegar os nossos sonhos, nossos projetos, colocar diante de Deus, no momento de oração, e falar assim, Senhor, está aqui. Que pare de pé aquilo que está de acordo com a tua vontade. Eu quero cumprir a tua vontade. O que leva para a terceira oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja conforme eu quero, conforme a minha vontade, mas sim conforme tu queres. Que seja assim conforme tu queres. Nosso Senhor orou dessa forma. Essas três primeiras petições, elas são como se fossem 3 diamantes. 3 diamantes que a santificação do nome divino, a realização do reinado e o cumprimento da vontade de Deus são diamantes, irmãos, que eu e você somos chamados a cuidar juntos como comunidade. Porque ninguém santifica o nome de Deus sozinho. Nós santificamos o nome de Deus em meio às nossas relações. Não existe o reino seu individual, existe o reino de Deus sobre a sua comunidade, formada a comunidade de fé em Jesus Cristo, como nós lemos, como nós cantamos hoje. E a vontade de Deus, que nós possamos, pelo Espírito Santo, cuidar uns dos outros. Amém? Esse é um sentido da comunidade, cuidar uns dos outros. Porque no mundo, na verdade, pouco importa para onde você está indo. O que importa é que você não está atravessando o meu caminho. Se você atravessar o meu caminho, eu passo por cima. Normalmente é assim. Mas numa comunidade de fé, nós vamos chegar à eternidade juntos. E chegar à eternidade juntos, você lembra dos mandamentos recíprocos do apóstolo Paulo nas suas cartas, são mais de 20. Devemos edificar uns aos outros, exortar uns aos outros. Você fazendo isso, você está cuidando do corpo de Cristo. Por isso, a oração do Pai Nosso tem um aspecto comunitário forte e necessário. Isso é um antídoto, amados irmãos. Porque muitas vezes nós, em nossa vida espiritual, nós, como bons seres humanos afetados pelo pecado, temos dificuldade de enfrentar a nossa vulnerabilidade. E se a igreja não é um local onde nós podemos ser vulneráveis e ser ajudados e curados, onde vai ser? Então nós não precisamos defender nossas performances como faziam os judeus da época, para fazer com que essa performance diga que nós somos mais próximos ou não próximos de Deus. Na verdade, em Cristo Jesus, especialmente nessa congregação que conhece as doutrinas da graça, nós sabemos que é por graça e misericórdia dele, e que não é a respeito da nossa performance.
A nossa performance ela é um anúncio, ela é um efeito debaixo da graça do Senhor para anunciar a sua grandeza e que nós possamos ajudar uns aos outros nesse processo. Amém? Segundo trecho, então, de petições. E aqui a gente vai caminhando. Bom, essas 3 últimas petições, elas, 4 últimas, se você quebrar, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação, elas apresentam questões que são questões dos próprios discípulos, relacionadas à vida nessa terra. Parece que é uma mensagem que Jesus passa do tipo, olha, buscai primeiro o reino dos céus. Opa, ele falou isso mais para frente no próprio capítulo 6. Ele está chamando a nossa atenção que a nossa relação com Deus, ela é a respeito, primeiro, a quem Deus é, ao que Deus quer. A oração não é simplesmente um meio para conseguirmos coisas de Deus, mas é uma forma de nos relacionarmos com quem Deus é e o que Ele quer. Buscai primeiro o reino dos céus. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus cuidados, basta ao dia seu próprio mal. É interessante o pão nosso de cada dia. Por que o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Porque há necessidade. Por um simples fato. Nós só temos o hoje. Na verdade, nós nem temos o hoje inteiro. Nós só temos o agora. Tiago vai dizer que nós somos fumaça. Fumaça. Então, se eu e você, que estamos confinados no agora, no tempo e no espaço, fisicamente e no tempo, por que nós precisamos tanto de antecipações? Por que nós precisamos tanto de outros recursos? Percebe? Não é a respeito de ser contra o planejamento, não é esse o ponto. O ponto é onde está o seu coração quando você planeja. O seu coração está naquele que te dá o teu pão todos os dias? Por quê? Porque todos os dias Ele nos dá o pão nosso. Todos os dias. E eu gosto muito no Catecismo Menor de Lutero, a resposta que o próprio Lutero vai dar a esse mandamento, a essa oração, desculpa. O que é o pão nosso de cada dia? Lutero vai dizer assim, tudo que se refere ao sustento e às necessidades da vida. Como, por exemplo, comida, bebida, roupa, calçado, casa, lar, um meio de sobrevivência, dinheiro, bens, marido, esposas íntegros, filhos íntegros, empregados íntegros, patrões íntegros e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, disciplina, honra, amigos leais, bons vizinhos e coisas semelhantes. Parece que ele expande, porque quando a gente fala pão nosso, muito provavelmente você, como eu, a primeira imagem que vem à cabeça é aquele pãozinho francês, quentinho. Agora, meio-dia, deve ter despertado uma fome nos irmãos. Calma que a gente já está chegando. Mas o pão nosso fala da nossa existência. O pão nosso aqui não é somente o material, é o emocional. Deus tem te dado uma família. Isso é fruto da graça dele, dia após dia. Essa oração, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, ao mesmo tempo que ela reconhece que Deus é o doador dessas coisas. Nós precisamos ser lembrados, gente, de que Deus é o doador de tudo o que temos. Porque nós somos, quando saímos daqui, nós somos convencidos de que o nosso planejamento financeiro é que nos dá segurança. Nós somos convencidos de que são as nossas qualificações, os nossos diplomas, que nos dão a empregabilidade. Nós somos convencidos que são os nossos recursos diante dos outros e diante dos homens que nos sustentam. Mas essa oração, meu irmão, minha irmã, quer te lembrar nessa manhã que é Deus que te sustenta. É Ele que te dá a capacidade. É Ele que te dá a capacidade, é Ele que te dá a sua família, seus filhos. Os bens que você usufrui não são seus. Nós somos mordomos.
nós somos mordomos, tão somente mordomos. Ao mesmo tempo que orar o pão nosso de cada dia nos lembra que Deus é o doador, nos ensina a andar em dependência e humildade. Meu irmão, minha irmã, isso pode ser uma cura para a sua ansiedade. Porque muito provavelmente a ansiedade que sofremos é porque nós estamos habitando em algum lugar no futuro, por quaisquer questões que sejam. Mas percebe que andar no reconhecimento que essa doação vem do Senhor pode mudar nossas relações com nossos bens, com nossos recursos, com nossos planos. Jesus nos ensina a reconhecer que o Pai é o doador da vida diária, aqui, agora, não somente na eternidade. Amém? Que o Senhor nos dê um coração grato, caminhando para o final das preces. E perdoa-nos as nossas dívidas. Que dívidas? Todas as vezes que nós não damos a Deus aquilo que lhe pertence, nós somos devedores dele. Todas as vezes que nós viramos as costas para ele e dizemos que nós sabemos melhor da nossa vida do que ele. Todas as vezes, como foi orado pelo irmão, que nós tomamos decisões sem consultar a Deus, nós estamos dizendo, não, você não tem toda a glória que você diz ter. Eu não estou te dando essa glória. Agora é interessante, porque e perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E ele vai expandir esse verso nos versos 14 e 15. Porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amados irmãos, perdão é coisa séria. Porque ofensa a Deus não é uma ofensa transitória. Ofensa a Deus é uma ofensa eterna. E é um preço na eternidade que nenhum de nós pode pagar. Jesus pagou. Então, ao mesmo tempo que nós não exercemos o perdão, é como se nós estivéssemos rejeitando o perdão eterno que Deus dá para nós através do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso é importante que, ao orarmos, e esse é um processo de autoexame, meu irmão, minha irmã, que eu sei que nós só podemos seguir debaixo do poder do Espírito. Somente o Espírito Santo pode nos guiar nesse processo de revelar no nosso próprio coração que nós precisamos perdoar fulano, beltrano e ciclano pelas situações A, B e C. Por isso nós precisamos da nossa mente esvaziada das ideologias desse mundo, porque as ideologias desse mundo apontam exatamente para o contrário. Faça justiça. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós somos chamados a orar e refletir sobre isso. A orar e refletir sobre a importância do perdão. Que essa reflexão ajude você a entender e me ajude a entender mais ainda a importância do perdão que nós recebemos a Jesus Cristo. Sabe, gente, porque especialmente, de novo, nós reformados, nós temos a tendência a nos acostumar a enunciar as doutrinas da graça, quando na verdade nós precisamos em nossas orações pedir ao Senhor que elas sejam cada vez mais vivas em nosso coração. Não é somente a respeito de conhecer sobre elas de maneira objetiva, mas que o nosso coração se incendeie pela verdade eterna de Deus. Eu creio que as doutrinas da graça são a melhor lenha para arder e queimar pelo Espírito Santo no nosso coração, nos levando a testemunhar de maneira viva de que nós somos salvos e alcançados pela graça, sim. O meu casamento não pode ser mais o mesmo. Os meus filhos são alcançados pela graça de Deus na minha vida. E esse é um processo que essa oração nos chama a viver. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Por que é importante orar assim? Tiago 1, 14 e 15 diz que, ele vai começando do verso 3 anterior, dizendo que não é Deus que tenta ninguém, mas, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que esta o atrai e seduz. Essa cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa ainda é uma realidade com a qual nós temos que conviver. Não podemos subestimar. Nós ainda somos pecadores. Justificados, mas ainda pecadores. Ainda lutamos contra essa cobiça. Mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer que, em Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento. Então, quando oramos, e não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, nós estamos, por um lado, reconhecendo a nossa falibilidade, reconhecendo que nós somos pecadores, mas também tendo esperança de que o livramento o Senhor nos dará. É a respeito dele. Não é a respeito da nossa performance. É a respeito dele. Por isso nós oramos. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse trecho é um trecho que já é consenso entre os comentaristas que ele não estava no original. Muito provavelmente ele foi inserido por direção do Espírito Santo, nós cremos, como uma resposta da congregação à leitura das petições. Ou seja, a congregação em uníssono depois dizia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós só podemos orar ao Pai Nosso e confiar a nossa vida a Ele, porque a sua obra é garantida, é certa. Mesmo, meu irmão, minha irmã, que nós não conheçamos todo o caminho, andando com o Senhor é suficiente. É suficiente que nós saibamos, tenhamos iluminado o próximo passo onde vamos pôr os pés. Ele é lâmpada para os nossos pés. E vamos confiar nele. Se ele te iluminar somente o próximo tijolo onde você tem que pisar, confia em quem está te guiando. Essa oração, ela nos chama a reconhecer que aquele que nos chama é fiel. Nós podemos apresentar nossas necessidades, podemos apresentar nossos pedidos, mas o quanto, e aí aqui eu estou finalizando, quanto que o nome, o reino e a vontade de Deus tem ocupado nossas orações. O quanto que, quando nós pensamos em orar, no meio do nosso dia a dia atribulado, né, é um desafio para todos nós manter uma vida regular de oração e de leitura da palavra, amém? É uma dificuldade da nossa geração. Mas o quanto que, quando conseguimos, quando isso acontece, o quanto que o nome, o reino e a vontade de Deus têm ocupado esses momentos. Que, através da sua fé em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, que o poder do Espírito Santo sobre você te leve a honrar o nome de Deus que você carrega. Amém? Que o nome do Senhor seja santificado no dia a dia, na vida cotidiana, muitas vezes sem alardes, muitas vezes sem foguetes, simplesmente com uma longa obediência na mesma direção. Que o nome dele seja santificado, que o reino do Senhor seja real sobre a sua vida,
Que o reino do Senhor seja real sobre as nossas comunidades, amém? Ou seja, quando estamos dentro desse reino, nós não precisamos nos preocupar em usar as mesmas armas que o mundo está usando uns contra os outros. Debaixo desse reino, debaixo do mesmo rei, meu irmão, minha irmã, nós podemos baixar a guarda e podemos permitir ser exortados mutuamente, podemos permitir ser edificados mutuamente. Por quê? Porque estamos debaixo de um reino que não é desse mundo. Um reino que não é desse mundo. Que o Senhor te auxilie, te guie rumo à vontade dEle. Muitas vezes nós batemos cabeça em relação à vontade de Deus porque nós não conhecemos a vontade expressa, explícita, que já está escrito aqui na palavra. Que o Senhor nos ajude. Nós podemos contar com o Espírito Santo que ilumina a nossa mente. Está com dificuldade em relação à vontade de Deus para a sua vida, o Senhor tem concedido anciãos, pastores, líderes, irmãos maduros, para te auxiliar nesse caminho. Você não precisa descobrir sozinho, percebe? Não é a respeito de você sozinho no reino de Deus, é a respeito de andarmos juntos como comunidade. E quando o irmão testemunha daquilo que Deus tem falado no seu coração, Deus fala, uou, é isso aqui. Assim nós somos comunidade. Que o Senhor te abençoe e que você encontre segurança na sua promessa. Amém? Pode confiar, porque o pão, o perdão e o livramento são garantidos. Não tema. Não tema, meu irmão. Minha irmã, não tema, não precisa afligir o seu próprio coração em relação a essas questões transitórias da vida, porque o Senhor cuida dos seus. Nessa manhã, o que Jesus nos ensina é que nós temos um Pai, um Pai nosso, um Pai que sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente abrir a boca. Vamos orar? Pai nosso, te agradecemos pelo privilégio de poder ser chamados seus filhos, Pai. Espírito Santo, nos ajuda, nos traz clareza da profundidade do que isso significa, para além de estarmos no hall de uma comunidade de fé, para além de confessarmos publicamente com nossos lábios, com nossas ações, concede-nos a graça de perceber o que é que representa na eternidade sermos teus filhos, Senhor. O que representa, Senhor, estarmos mortos em nossos delitos e pecados e sermos transportados para o teu reino, como filhos. Nós te agradecemos. Nos faltam palavras, Senhor, para definir o que isso representa. Nos faltam, Senhor, meu Deus, nos faltam palavras, Senhor. Como é bom ter confiança na sua palavra, como é bom entender que em Cristo Jesus nós podemos orar, santifica o teu nome em nós, através de nós. Venha o teu reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, o teu reino que destrói as trevas, o teu reino de amor. Faz tua vontade em nós. Senhor, nós oramos como comunidade que nós sejamos instrumentos da tua vontade, um na vida dos outros. Sim, Senhor, que a tua vontade seja motivo, Senhor, de júbilo no coração do teu povo. Que no meio da comunidade, ao perceber que o Senhor está se manifestando, que o Senhor está revelando e cumprindo o teu querer, que o nosso coração se encha de júbilo. Ainda que seja para abençoar o nosso irmão, Senhor, guarda o nosso coração na tua palavra. Por favor, nós te pedimos nesses dias, nos ajuda, em dias tão turbulentos, dias tão difíceis. Guarda-nos na tua palavra. Espírito Santo, nós confiamos em Ti.
Confiamos que o Senhor é aquele que nos ilumina, aquele que intercede por nós quando a gente nem consegue, nem sabe o que interceder. Nós oramos. Aviva a tua obra em nós, aviva a nossa vida de oração, torna a nossa vida de oração frutífera para o teu reino, Senhor. Oro junto com os meus irmãos, Senhor, por favor, como nós precisamos, nós reconhecemos nesse momento que de todas as coisas que nós precisamos nessa terra, talvez a mais importante seja ter uma vida de oração ativa com o Senhor, frutífera na sua presença, Senhor. Porque a partir daí, a partir de reconhecer que o seu nome deve ser santificado em nós, que o teu reino vem sobre nós, que a tua vontade se cumpra, Senhor, isso ressignifica toda a nossa existência. Isso reordena os nossos afetos, poder esse que só o Senhor tem. Por isso nós vamos ao Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda, nós não conseguimos isso sozinhos. Nós somos fracos. Senhor, perdoa as nossas dívidas. Perdoa, Senhor, as vezes em que nós não reconhecemos a Tua grandeza, as vezes em que nós, Senhor, não damos valor à Sua palavra, às vezes, Senhor, que nós simplesmente priorizamos outras coisas, tratamos como se orar ou não orar fosse simplesmente mais uma atividade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nós juntos clamamos por misericórdia. Opera, Senhor, o Teu perdão nos nossos corações e nos ajuda a perdoar quem precisamos perdoar. Esposo, esposa, filhos, parentes, Senhor, nos ajuda, nos capacita a perdoar. Nos capacita a perdoar. Enfraquece os argumentos de Satanás nos nossos corações, Senhor. As mentiras que muitas vezes acreditamos. Desfaz, Senhor, essas ciladas e nos ajuda a exercermos o perdão que somos chamados a exercer. E livra-nos, Senhor, do mal. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, das tentações, daquelas que são silenciosas, sutis, daquelas que, quando percebemos, nós cedemos. Confiamos na Sua palavra, que diz que o Senhor nos guarda. O Senhor não permite que nós caiamos. O Senhor sempre provê livramento. E nós, Senhor, queremos terminar agradecendo e dizendo que o reino é do Senhor, o poder é do Senhor e a glória é Tua, Senhor. Seja a Ti toda a honra, seja a Ti toda a glória, seja a Ti o nosso louvor, seja a Ti nossos lábios juntos cantando, seja ao Senhor nossos corações, Senhor, lançados por terra em adoração, seja ao Senhor nossas vidas, nossas famílias, seja a Ti nossas vidas, Pai. Seja ao Senhor nossas vidas. Nós Te adoramos, agradecidos, quebrantados diante da Sua presença, mas agradecidos por tão grande salvação. Em nome de Jesus, Pai. Amém.